Olá, bem-vindos, bem-vindas ao canal. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre algumas características principais dos enfermeiros, dependendo do setor de atuação dele. Vai rodar a vinheta, você vai lá, se inscreve no canal, ativa a notificação, já compartilha com alguém, curte e volta aqui comigo. Então, vamos falar um pouquinho sobre algumas características. É óbvio que no desenvolvimento da sua liderança, você vai descobrindo suas próprias características, as suas dificuldades, as suas facilidades e trabalhando de acordo com você mesmo, com o seu passo, Não dá pra gente dar o passo com o pé do outro. O pé que vai dar o passo na direção da liderança é o seu. É você mesmo que vai descobrir um melhor caminho, descobrir o que você precisa trabalhar mais. Mas existe de uma forma ampla, generalizando, eu vou falar um pouco de algumas características principais que os enfermeiros de alguns setores específicos têm que desenvolver necessariamente. Por exemplo, vamos pensar num enfermeiro que tenha o seu perfil dedicado ao ensino, à pesquisa, Este enfermeiro, ele tem que ser extremamente detalhista. Porque você vai participar de um processo educativo, de treinar pessoas, de passar conhecimento, de desenvolver conhecimento junto da classe, da equipe, do grupo de estudo. Então, é um enfermeiro que tem sim que se ater a detalhes de rigor metodológico. Tem que ser um enfermeiro que goste de leitura, que seja aprimorado na observação. E essa característica é bem específica do enfermeiro que vai trabalhar com ensino, detalhista e muito observador. Estas duas características precisam ser bem desenvolvidas nele. Não dá para você, por exemplo, lecionar para uma classe, seja que nível for, que você esteja lecionando para técnico, para enfermeiro, em pós-graduação, em MBA, se você está coordenando um grupo de estudos, se você é de uma banca de análise de TCCs, não importa em que nível que seja o seu papel dentro do ensino, você precisa desenvolver este detalhismo e a observação. São duas características que tem que estar sempre dentro de você e você sempre focado. Esse texto que esta pessoa escreveu, ele está dentro do rigor metodológico? Ele é adequado para um artigo científico, por exemplo? Ou a maneira como este técnico explicou este procedimento, ele está realmente pegando todas as nuances? Ele entendeu o processo, ele decorou, eu pergunto de outras maneiras, então isso é muito importante para o enfermeiro que vai se dedicar ao ensino e pesquisa. O enfermeiro que pretende trabalhar de uma maneira autônoma, ou seja, aquele enfermeiro que vai montar um consultório, que vai trabalhar ou com feridas, ou com educação de pré-parto, pós-parto, aleitamento materno. Existem vários lugares onde o enfermeiro pode e deve trabalhar de maneira autônoma. Para isso, qual característica que ele tem que desenvolver mais? De ser extremamente disciplinado e dinâmico. Por quê, Quando você trabalha sozinho, você precisa cumprir um rigor disciplinar para não ficar procrastinando as suas atividades. Não tem um chefe para te coordenar, não tem ninguém para te cobrar resultado. É você com você mesmo. Então, a disciplina, nesse caso, ela é extremamente importante como característica a ser desenvolvida pelo enfermeiro que tem a vontade, o desejo de trabalhar de maneira autônoma. Se você é totalmente indisciplinado, bagunçado, não consegue acordar no horário, não lida muito bem com isso, mas quer ser autônomo, ok, é só desenvolver esta característica. Você não está fechado, não é impossível para você.
Você precisa sim de desenvolver, de estar atento que esta é uma característica a ser bem desenvolvida. E o dinamismo, porque você vai precisar atuar, ir atrás, buscar clientes. Então, vai estar em vários lugares ao mesmo tempo, chutando a bola e correndo para pegar no gol. Então, é bem dinâmico. O autônomo, ele trabalha de uma maneira mais dinâmica. Então, isso tudo você vai precisar desenvolver. Veja bem, eu vou repetir. Não é que você, sendo indisciplinado, você não possa ser um enfermeiro autônomo, mas você vai precisar desenvolver mais esta característica. Um enfermeiro que trabalha, por exemplo, numa UBS. O que faz ali numa UBS, né? Você mantém uma relação de muita proximidade com os moradores, com a população da sua região. Você conhece a casa, a família, não necessariamente só o paciente. Não existe neste caso o paciente. Existe uma comunidade que você vai trabalhar para evitar que esta população adoeça. Então, o que é muito importante você desenvolver? A sua habilidade relacional. Você vai ter que se relacionar bem com várias pessoas, aprender a se comunicar. Não adianta você chegar explicando as coisas como devem ser, como deve se alimentar, como tem que fazer, tem que, e a pessoa não tem a menor condição, né? A pessoa não tem a menor condição de se manter com uma alimentação saudável. Então, esta habilidade de relação, assim como a habilidade de educador, precisa ser desenvolvida. Você precisa estudar técnicas de abordagem educacional para que quando você passe uma mensagem, ela seja realmente absorvida. Tudo isso é desenvolvimento. Você precisa saber que há esta necessidade. Uma vez que você vai trabalhar com uma gama de pessoas muito diversas, muito diferentes, não doentes, eles não estão lá precisando necessariamente. Você vai trabalhar com essa comunidade para que ela não precise dos serviços de saúde. Isso é muito legal, mas esta habilidade precisa ser muito bem desenvolvida para que você não quebre um vínculo, que eles parem de procurar o BS, adoeçam em casa e aí vão lotar pronto-socorro, que é todo contrário ao que fala o SUS. A porta de entrada seria a UBS, onde você vai fazer toda a prevenção, todo um trabalho preventivo e casos de adoecimento, aí sim vão para o pronto-socorro. Então, essa habilidade relacional e de educador são habilidades importantíssimas para o enfermeiro que trabalha em comunidades, que trabalha em UBS, em CAPS, em toda a gama da rede de saúde que não seja um hospital. E, por último, mas não menos importante, o enfermeiro hospitalar, que é ainda a grande maioria, ele precisa desenvolver duas habilidades muito importantes, assim, na minha visão: a flexibilidade e a adaptabilidade. Por quê, né? Porque o ambiente hospitalar não é um ambiente sempre igual. Ele é muito dinâmico, né? Tem dia que a clínica tá lotada, tem dia que não tá tanto, tem dia que tem paciente mais grave, outros menos graves, tem dia que tem muito material, tem dia que tem pouco, tem dia que tem muita gente trabalhando, tem dia que tem pouca. Então, se você não trabalhar a sua flexibilidade dentro desse ambiente, como é que eu faço, né? Como é que eu me adapto também? Não ter esse material, o que eu substituo? Eu sou adaptável a isso? Então, essas duas características de ser flexível e adaptável são características de extrema importância para um enfermeiro hospitalar. Eu sei que tem vários níveis. Tem enfermeiros que trabalham em hospitais top de linha, de ponta, não faltam insumos. Mesmo assim, as patologias, elas são diferentes, a maneira que o paciente recebe a patologia é diferente, ele está lá em franco tratamento ou em franco processo de morte. Então, você precisa trabalhar com a sua flexibilidade e adaptabilidade
nesse sistema onde não existe muita hegemonia, vamos dizer assim, a coisa não é tão harmônica, ele é sempre um pouco mais bagunçado, se a gente pensar como paciente. Diferente de uma UBS, que existem protocolos, existem trabalhos de prevenção, é um pouco mais harmônico. Quando eu estou trabalhando já com o paciente doente, eu tenho emergências, existem outras características, então, para ser desenvolvidas. É óbvio que se o enfermeiro for dinâmico, adaptável, flexível, tiver um bom papel relacional, educador, detalhista, observador, vai ser uma coisa maravilhosa. Então, sempre nós precisamos desenvolver as nossas melhores características e desenvolver as piores também, aquelas que estão mais fraquinhas, mas dependendo do seu setor de trabalho, foque nas principais, né? Foque nas principais, com elas bem desenvolvidas, a coisa bem mais tranquila, aí você pode ir trabalhando uma ou outra característica que você julgue necessário. Porque quando a gente olha o caminho e ele vai ficando muito longo, porque para eu alcançar todas essas características é um caminho muito longo, eu começo a ter medo do primeiro passo. Falo, nossa, é muito longe, eu não vou alcançar isso. Quando eu trago o meu objeto de prazer mais perto, fica mais fácil eu dar o primeiro passo para alcançá-lo. Então não se assuste, a gente não fica perfeito, ninguém assim o é. Nós somos pessoas cheias de erros, cheias de falhas, mas nós conseguimos dar um primeiro passo e caminhando em direção a um objetivo um pouco mais próximo. Então não distancie o objetivo dificultando e pondo empecilhos. Pense no que é prioritário naquele momento, na sua vida, naquele local de trabalho e vá por partes. Sempre com calma, sempre com respeito por você mesmo, que aí vai dar tudo certo. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, deixa aqui um comentário, fala de que setor que você é, onde você trabalha e se essas características são mesmo necessárias, tá? E curte o vídeo, não esquece, visita também minha página lá no Instagram, que tem conteúdo novo para vocês sempre, tá bom? Grande beijo!